Graças a Deus. Olha, Deus, ele procura sobre toda a terra aqueles que têm um coração cheio de fé, um coração que confia. Confiar em quê? Confiar em quem? Um coração que confia em Deus, nele, um coração que confia em suas promessas. Afinal de contas, Deus, ele fez promessa, primeiramente ao seu povo, Israel. Deus fez promessa também a todas as pessoas que o buscassem, aqueles que clamassem. Lembra do que eu preguei uns dias atrás, a palavra que eu trouxe aqui, Jeremias 33, versículo 3, eu falei sobre aquela passagem, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Deus usou profeta para falar essas palavras para a gente. Então, Deus ele procura pessoas que invoquem a Ele. Eu quero até aproveitar nesse vídeo, no final dele, fazer uma oração por você. Porque a oração é uma forma de invocar a Deus. É uma maneira que nós temos para clamar a Deus. Então fique até o final desse vídeo, aproveita, se inscreve aqui se você não é inscrito no nosso canal, onde eu tenho orado, trago mensagens, feito campanhas para poder abençoar você. Tudo para incentivar a sua fé. Então, lembre-se também, envie esse vídeo, essa oração que nós vamos fazer, toda essa pregação para mais alguém, tá bom? Então, voltando na palavra, no que nós estamos falando, Deus ele procura pessoas que acreditam, pessoas que depositam toda a sua fé, confiança, esperança. O servo de Deus, o rei Davi, certa vez ele expressou, não foi só uma vez, foi várias vezes, mas uma delas é o Salmo 27, que ele fala que ainda que um exército se acampe contra mim, ele fala que ele não vai ter medo, que ele não vai deixar de confiar. O rei Davi expressa a sua confiança em Deus. Olha, tem muitas pessoas que me acompanham aqui no canal, tem pessoas de vários lugares, até de outros países. Tem muitas pessoas e muitas pessoas que me acompanham, talvez estão vivenciando, estão passando por uma fase, por um momento na vida delas que são momentos ruins, são momentos de teste, de provação, de tempestade. Mas olha, Deus espera de você nesse momento, Ele espera de você, Ele espera de mim, Ele espera de todos nós que a gente confie nele, confie na palavra dele. Ora, Deus não nos colocou nesse mundo para que a gente sofra. A gente não está destinado ao sofrimento. Você não nasceu destinado a sofrer. Não, eu falei isso dentro da igreja e disse, olha, Deus, ele colocou o ser humano, ele coloca o ser humano na terra, ele dá ao ser humano todas as capacidades, ele dá ao ser humano todas as ferramentas necessárias para que ele possa ser mais do que vencedor, mais do que feliz, bem-aventurado, ser uma pessoa de sucesso. Mas aí você me pergunta, então por que tem muitas pessoas que estão reclamando da vida porque a vida delas não está legal, a vida delas está de ponta cabeça? Por que existem pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão assim, assado dessa forma? Por quê? Mas sabe por que existem pessoas assim? Porque elas precisam, essas pessoas precisam buscar a Deus e confiar. Não só buscar, porque a pessoa pode buscar por um momento, mas o tempo passa e ela não
não obtém aquilo que ela quer, ela pode parar de buscar Deus, como acontece com muitas pessoas. É por isso que tem muitas pessoas sofrendo, porque às vezes a pessoa até buscava Deus, mas por um momento ela parou. Por um momento ela deixou de crer, por um momento, num determinado ponto da vida dela, num determinado ponto da história, da trajetória, da caminhada dela, ela deixou de depositar aquela confiança que ela tinha no início. Então é aí que muitas pessoas se perdem, no momento em que elas abandonam a confiança e deixam de perseverar. Eu vim aqui, né, nesse vídeo falar para você que se você manter a sua confiança, manter a sua esperança em Deus, se você manter a sua fé total em Deus, Deus ele vai honrar você, independente do que você esteja passando. O que não importa o que você esteja vivendo, se é uma pior fase da sua vida, se é um momento de luta, de tempestade, tribulação, Deus ele é maior do que esse problema que você está enfrentando. E se Deus ele é por nós, se Deus ele é por você, quem será contra nós? Quem será contra você se você está buscando a Deus? Se você tem o Criador, se você tem o Deus da Bíblia contigo, quem será contra você? Vai ser uma tempestade? Vai ser um momento ruim? Vai ser uma fase ruim? Vai ser até o inimigo contra você que vai te vencer? Ninguém vai te vencer. Então mantenha a sua fé. Os seus olhos devem estar postos em Deus. Lembre-se daquela passagem de Pedro, onde Jesus caminhava sobre o mar e todos os discípulos acharam que havia um fantasma sobre as águas. E Jesus gritou: não temais, sou eu. Jesus disse que era ele que caminhava sobre as águas. Pedro, mesmo ouvindo Jesus falar para ele não temer, Pedro duvidou. E Pedro falou: olha, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus chamou ele. Pedro foi, começou a dar o primeiro passo, colocou os pés sobre as águas e ele percebeu que a água parecia algo sólido. E ele começou a caminhar, deu o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, o quarto passo, e Pedro já se via andando sobre as águas. Um homem comum, um homem natural, andava sobre as águas. Aí sim ele percebeu que quem andava sobre as águas era Jesus. E Jesus deu a ele, a Pedro, a mesma autoridade de andar sobre as águas. Só que aí tem um porém, é o que nós estamos falando na pregação de hoje. Existe um porém. Pedro andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus. Enquanto olhava para Cristo, Pedro vivia o milagre, ele vivenciava o milagre. Enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro ele tinha total controle sobre até as leis da física, até as leis que regem o mundo físico. Quem pode andar sobre as águas? Ninguém pode andar sobre as águas senão Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. E Jesus deu a Pedro a autoridade de andar sobre as águas, quebrou a lei da física, a lei que rege o mundo físico. Mas quando Pedro deixa de olhar para Jesus, quando Pedro deixa de olhar para Cristo, ele começa a submergir, ele começa a afundar. Tá aí a causa de muitas pessoas começarem a afundar cada vez mais fundo num poço, em algo. É quando ela deixa de olhar para Jesus. Quando uma pessoa, seja ela cristã ou seja aquela pessoa que acredita em Jesus, ela por um momento da vida dela, da caminhada dela, ela manteve os seus olhos focados em Cristo, focada em Jesus, mas ela por um momento deixou de olhar para Jesus. Ela estava indo tão bem, ela estava conseguindo tudo na vida dela, ela estava conseguindo conquistar, ter sucesso, progredir na vida dela. O problema de algumas pessoas que começam a progredir na vida, que começam a crescer na vida, que começam a ter tudo que elas queriam ter, o problema dessas pessoas é que elas ficam dopadas com todo
aquela conquista, e muitas dessas pessoas que eram servos de Deus, que eram fiéis a Deus, que honravam a Deus, hoje já não honra mais, porque deixou-se levar pela beleza de todas as conquistas que ela obteve. Ela pega toda aquela conquista, ela pega tudo aquilo que ela conquistou e ela coloca aquilo acima de Deus. Ela para de olhar para Jesus, e no momento que uma pessoa para de olhar para Jesus, ela começa, ela começa a afundar, ela começa a submergir. Pedro foi assim. Pedro só começou a afundar quando deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para a tempestade, para o problema. Começou uma tempestade em alto mar e Pedro ficou reparando na força do vento, nas ondas se levantando. Enquanto isso acontecia, ele parava de olhar para Jesus, ele começou a afundar e ele gritou por socorro. No momento que ele gritou, que ele percebeu que ele estava afundando, que ele percebeu que ele estava quase morrendo, ele gritou por Jesus. Agora eu te digo uma coisa, não espere você começar a afundar para você gritar por Jesus, para você voltar para Jesus. Não espere você se afogar nesse lamaçal, nesse sofrimento, nessa dor, para você invocar a Deus. Retorne para Jesus o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Porque Deus, Ele quer você de volta, tá bom? Eu quero orar por você agora, como eu disse, eu quero orar por você. Após essa oração, envie essa oração para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui no meio desta natureza, eu oro por essa pessoa, meu Pai, que acredita no poder da oração, que acredita no poder da fé, que acredita, meu Deus, na bênção. Meu Deus, essa pessoa que ela tem fé no Senhor, tem passado por lutas, tem passado por tribulações, eu lhe peço, ajuda ela. Meu Pai, socorre ela, estenda as mãos para essa pessoa, não deixe ela naufragar, não deixe ela afundar, mas que ela venha ter a vida restaurada, a vida transformada. Meu Deus, que o milagre venha se manifestar na vida dela, como se manifestou na vida de muitos que invocaram, que acreditaram no Teu nome. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa a bênção em nome de Jesus. Diga, eu recebo, e diga graças a Deus. Amém? Olha, Deus abençoe você, Deus ilumine a sua vida. Estaremos postando todas as palavras e orações aqui semanalmente, se Deus quiser. Tenha certeza de uma coisa, Deus, Ele vai honrar você nesse propósito, nessa campanha de oração que nós estamos, tá bom? Fique na paz, fique com Deus. Deus abençoe a todos.